Melquisedeque. Não há personagem na Bíblia mais misteriosa do que a pessoa de Melquisedeque. Quando o encontramos pela primeira vez, ele está vivendo na época de Abraão. Até mesmo o nome Melquisedeque carrega consigo um ar de mistério. Ele faz uma entrada discreta no cânon das Escrituras. Quem é ele? Por que há tanta discussão a seu respeito? Ele é mencionado tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Se inscreva no canal agora mesmo. Ative as notificações para ficar atualizado com os nossos vídeos mais recentes. Compartilhe o vídeo com o máximo de amigos que você puder. Quanto mais, melhor. Nossa história épica começa com um homem chamado Abraão. Exceto por Moisés, nenhum personagem do Antigo Testamento é mencionado com mais frequência no Novo Testamento do que Abraão. Tiago se refere a Abraão como amigo de Deus, Tiago 2, 23, um título usado por ninguém mais na Escritura. Os crentes de todas as gerações são chamados de filhos de Abraão, Gálatas 3, 7. A importância e o impacto de Abraão na história redentora são claramente vistos na Escritura. Sob a bênção de Deus, Abraão era alguém que despertaria os olhos sempre vigilantes de reis inseguros naqueles dias. Deus havia dito a Abraão para deixar sua terra e parentela. Abraão partiu com seu sobrinho Ló, mas devido ao aumento maciço do rebanho de animais de Abraão e Ló, eles decidiram se separar. Após a separação, Ló se mudou para Sodoma. Não demorou muito para que a localização de Ló o metesse em apuros. Gênesis 14 descreve os laços tênues que existiam entre os reinos na época de Abraão. A Bíblia explica como os reis de Sinar, Elazar, Quedorlaomer e Tidal formaram uma aliança para lutar contra os reinos de Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim e Zoar. Esses países se rebelaram após serem oprimidos por 12 anos. Após ouvirem as notícias das conquistas de Quedorlaomer, os países rebeldes se reuniram no Vale de Sidim para confrontá-lo. O rei de Sodoma foi um dos muitos que oprimiram Quedorlaomer. Durante os conflitos que se seguiram, o sobrinho de Abraão, Ló, que vivia em Sodoma, foi capturado. Um homem que havia sido capturado junto com Ló conseguiu escapar e relatou a situação a Abraão. Imediatamente, Abraão reuniu uma força de 318 homens e partiu em busca do adversário. Pela graça de Deus, Abraão conseguiu vencer a batalha contra os exércitos de Quedorlaomer e recuperar os bens que seu exército havia roubado. À medida que Abraão estava voltando pelo Vale de Savé após sua vitória sobre Quedorlaomer, o rei de Sodoma saiu para encontrá-lo lá. Melquisedeque, que era o governante de Salém na época, também estava lá naquele dia. É a primeira vez que temos contato com Melquisedeque. O verdadeiro significado de seu nome é desconhecido para muitos de nós. Não estamos familiarizados com o funcionamento dos nomes em hebraico na Bíblia. Nomes na Bíblia não são apenas descritivos, eles também carregam autoridade. Por exemplo, o nome que Deus deu a Adão significava da terra, descrevendo de onde Adão foi produzido. Um nome, às vezes, pode relacionar-se com o papel do indivíduo em uma narrativa bíblica, como no caso de Nabal, um homem insensato cujo nome significa tolo. Então, o que significa o nome Melquisedeque? O nome Melquisedeque tem um significado significativo em Hebreus 7. 2. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo por primeiro é, por interpretação, rei de justiça, e além disso também é rei de Salém, que é rei de paz. Isso significa rei de justiça ou o rei é justo. Esse nome implica que a pessoa com esse nome é justa e equitativa em seus negócios. É um nome apropriado para um governante ou líder que defende a justiça e a retidão em seu reino. Vemos a frase, ele é, por interpretação, rei de justiça. Em outras palavras, o nome Melquisedeque era mais do que apenas um nome. Era também uma avaliação precisa de seu caráter. Ele é o rei da justiça, o rei de Salém. De acordo com Gênesis 14, 18, Melquisedeque serviu como rei sobre Salém em um ponto. Ele também era um sacerdote do Deus Altíssimo. A Bíblia menciona Salém 4 vezes, 3 delas estão relacionadas a Melquisedeque como seu rei. Salmo 76, 1-2 é o único outro lugar na Bíblia que menciona a cidade de Salém. Finalmente, o livro de 2 Reis 14, 20 nos diz que Jerusalém é a cidade de Davi. Portanto, a cidade que agora chamamos de Jerusalém era originalmente chamada Salém, antes de Davi tomar o controle dela e torná-la a capital de Israel. Salém
passou pelas mãos de vários governantes diferentes. Melquisedeque é usado para explicar os mistérios de Jesus. Assim como Melquisedeque é o Rei da Paz, Jesus também é o Rei da Paz. Na profecia de Isaías sobre o Messias vindouro, ele diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías 9, 6. Note que paz não significa facilidade. Jesus nunca prometeu facilidade, apenas ajuda. Melquisedeque é uma figura-chave que revela muita verdade sobre Jesus. No início, não havia sacerdotes levíticos. Havia a ordem de Melquisedeque. A segunda informação sobre Melquisedeque, que pode ser encontrada em Gênesis 14, é que ele presenteou Abraão com pão e vinho. Os estudiosos da Bíblia acreditam que o Vale de Savé, também conhecido como Vale dos Reis, estava localizado próximo ao sul de Jerusalém. Foi lá que Melquisedeque conheceu Abraão pela primeira vez. Melquisedeque refrescou os guerreiros de Abraão e estabeleceu um bom relacionamento com eles ao trazer pão e vinho para Abraão. Isso foi o início de seu relacionamento com Melquisedeque. Como rei de Salém, Melquisedeque estava interessado em fazer amizade com o homem que derrotara uma coalizão tão formidável em nome de Deus. Gênesis 14, 18 nos diz que Melquisedeque era um sacerdote do Deus Altíssimo. De acordo com as Sagradas Escrituras, só existe um Deus que é o Altíssimo, e esse título pertencia ao Deus que Abraão adorava. Ele era o único que governava sobre todos os deuses e a quem todos os deuses deviam se curvar. Ele tinha domínio tanto nos céus quanto na terra. Este título não pode ser corretamente dado a nenhum outro no universo. Melquisedeque adorava o Deus de Abraão. A Bíblia não fornece informações sobre como Melquisedeque se familiarizou pela primeira vez com o Deus que Abraão servia. O Senhor, conhecido em toda a Bíblia como o Criador dos céus e da terra, é chamado de Deus Altíssimo ou Senhor Altíssimo em várias ocasiões. Salmo 50 e 7:2 diz: invoco a Deus, o Altíssimo, a Deus, que para comigo cumpre o seu propósito. As palavras hebraicas frequentemente traduzidas como Deus Altíssimo ou Elohim Altíssimo descrevem objetos de exaltação que estão acima de nós em posição, título, beleza, posição ou inteligência. Até a autoridade é discutida em termos de altura, desde a alta administração até o trabalhador comum. O sacerdócio que Melquisedeque detinha é um mistério fascinante e uma prefiguração do sacerdócio de Jesus Cristo. A carta aos Hebreus, em particular, explora em detalhes o significado e a importância do sacerdócio de Melquisedeque em relação a Jesus Cristo. Ele é apresentado como um sacerdote eterno e superior aos sacerdotes levíticos, apontando para a superioridade do sacerdócio de Cristo em relação ao sistema sacrificial do Antigo Testamento. É importante notar que, embora a Bíblia forneça informações limitadas sobre Melquisedeque, seu papel e significado são profundos e simbólicos, servindo como um tipo ou figura que aponta para Jesus Cristo e seu sacerdócio. O estudo e a compreensão de Melquisedeque e seu encontro com Abraão contribuem para a compreensão mais ampla da teologia bíblica e do plano de Deus para a redenção da humanidade por meio de Jesus Cristo, o verdadeiro Rei da Justiça e Príncipe da Paz. Portanto, o nome Melquisedeque não era apenas um nome, era também uma avaliação precisa de seu caráter. Ele é o Rei da Justiça e o Rei de Salém. De acordo com Gênesis 14, 18, Melquisedeque serviu como rei sobre Salém. Este é o único outro lugar na Bíblia que menciona a cidade de Salém, além de sua associação com Melquisedeque. Finalmente, o nome Melquisedeque é usado para explicar os mistérios de Jesus. Assim como Melquisedeque é chamado de Rei da Paz, Jesus também é chamado de Príncipe da Paz, em Isaías 9, 6. Melquisedeque é um tipo de Jesus no Antigo Testamento, revelando verdades sobre o sacerdócio e a realeza de Jesus. Ele também tinha compaixão por aqueles que eram ignorantes e se desviavam, e ministrava os sacrifícios expiatórios com um coração amoroso pelo povo. Nesta ideal, a razão pela qual o sumo sacerdote mostrava tal compaixão era porque ele percebia que também era suscetível à fraqueza. O sumo sacerdote era escolhido dentre a comunidade do povo de Deus, mas o povo de Deus não votava nele. Deus o escolhia. A premissa orientadora aqui
é que nenhuma pessoa pode reivindicar sozinha toda essa honra para si mesma. A posição de sumo sacerdote não era algo a ser buscado ou conquistado por meios políticos. Era um privilégio que vinha por nascimento e, como tal, era concedido por Deus. Era uma honra que nenhuma pessoa poderia reivindicar para si mesma. Hebreus 5, 4, 6. Assim como Arão não glorificou a si mesmo ao se tornar sumo sacerdote, mas foi Deus quem disse a ele: "Você é meu filho, hoje eu o gerei." E como também está escrito em outro lugar: "Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque." Da mesma forma, Deus designou Jesus para essa posição. É fácil entender por que o sacerdócio de Jesus foi difícil para os primeiros cristãos judeus compreenderem. Jesus não era da linhagem de Arão, assim como Melquisedeque era um mistério para muitos. A ressurreição de Jesus demonstrou que ele não era um sacerdote como Arão, que precisava expiar seus próprios pecados primeiro. Jesus foi justificado como o Santo do Pai como resultado de sua ressurreição. Ele foi capaz de suportar a ira que os pecadores mereciam sem cair em pecado. Hebreus 5, 4, 9. Nos dias de sua juventude, Jesus ofereceu petições específicas e súplicas urgentes por aquilo de que precisava, com fervoroso clamor e lágrimas, aquele que sempre podia salvá-lo da morte. E ele foi ouvido por causa de sua submissão reverente a Deus, sua ausência de pecado e sua determinação inabalável em fazer a vontade do Pai. Embora fosse um filho que nunca havia desobedecido ao pai, ele aprendeu a obedecer de maneira especial através do que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado e equipado de forma única como Salvador, e mantendo sua integridade diante da oposição, ele se tornou a fonte de salvação eterna e herança eterna para todos aqueles que o obedecem. Hebreus 5, 4, 9. Jesus, como sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, foi capaz de se identificar com nosso sofrimento. As angústias que Jesus experimentou no jardim do Getsêmani são evidência de que ele enfrentou o desafio da obediência, mas apesar disso, sua obediência foi impecável. Jesus sofreu em nosso lugar e depois ressuscitou dos mortos. Portanto, ele está unicamente qualificado para ser o autor de nossa salvação. Não há espaço para dúvidas em relação ao sumo sacerdócio de Jesus Cristo. O sacerdócio que Jesus exerceu não era o mesmo dos israelitas. Ele existia antes do tempo de Israel e da lei. Melquisedeque, e não Arão, é aquele a quem a linhagem de Jesus e seu sacerdócio podem ser rastreados. Hebreus 6, 20. Hebreus 7 fornece mais informações sobre Melquisedeque do que qualquer outro trecho na Bíblia. O escritor foca em um incidente específico durante o encontro de Abraão com Melquisedeque. Abraão é considerado o pai dos israelitas, mas ele se submeteu à autoridade de Melquisedeque e deu a ele 1/10 do despojo da batalha. Isso é significativo porque Abraão reconheceu Melquisedeque como o rei justo e sacerdote de Salém, Jerusalém. Melquisedeque era sem pai, sem mãe, sem genealogia. Não tinha princípio de dias, nem fim de vida, semelhante ao Filho de Deus. Isso sugere que Melquisedeque era uma figura que apontava para um sacerdote ainda maior, o Senhor Jesus. A cidade de paz de Melquisedeque também profeticamente retratava o trabalho do Senhor Jesus que nos trouxe a paz. Hebreus 7, 1, 4. Melquisedeque abençoou Abraão, que era considerado o pai dos israelitas, e Abraão deu a Melquisedeque 1/10 dos despojos da batalha. Isso é significativo porque, segundo a lei de Moisés, os israelitas deviam dar 1/10 de tudo o que ganhavam e cultivavam como oferta ao tabernáculo ou templo. Possivelmente, Abraão deu esse dízimo a Melquisedeque como sacerdote para expressar sua gratidão ao Senhor pela vitória que lhe foi concedida. Melquisedeque poderia ter recebido esse recurso tanto como rei quanto como sacerdote. O importante a ser observado aqui é que Abraão reconheceu Melquisedeque como o justo rei e sacerdote de Salém, Jerusalém. Hebreus 7, 5, 9. Abraão, representando a futura linhagem do sacerdócio levítico, se curvou diante de Melquisedeque, que representava o Senhor Jesus. Abraão também deu um dízimo a Melquisedeque. Eventualmente, haveria 2 sacerdócios separados, um com sacerdotes mortais e outro com um sacerdote eterno, que não tinha começo nem fim.
O sacerdócio temporário cederia lugar ao sacerdócio eterno, e o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque reinará para sempre, atendendo às necessidades de seu povo. Hebreus 7:10. Se a perfeição fosse alcançada pelo sacerdócio levítico, não haveria necessidade de outro sacerdote surgir de acordo com a ordem de Melquisedeque. O sacerdócio levítico não conseguiu erradicar o pecado nem restaurar a humanidade a um relacionamento correto com Deus. A solução seria encontrada no estabelecimento de um novo sacerdócio descendente da ordem de Melquisedeque. Jesus, pertencendo à tribo de Judá, da qual Moisés não mencionou sacerdotes, tornou-se um sacerdote não com base em uma lei de requisitos físicos, mas com base no poder de uma vida indestrutível. Ele é um sacerdote eterno, conforme foi testemunhado. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 7:12-17. Jesus é a garantia de uma aliança melhor. Os antigos sacerdotes eram muitos porque eram impedidos pela morte de continuar, mas Jesus, por ser eterno, mantém seu sacerdócio permanentemente. Ele é capaz de salvar para sempre aqueles que se aproximam de Deus por meio dele, pois ele sempre vive para interceder por eles. Hebreus 7:22-25. Em resumo, o texto fala sobre a superioridade do sacerdócio de Jesus segundo a ordem de Melquisedeque em relação ao sacerdócio levítico. Jesus é o sumo sacerdote eterno que ofereceu a si mesmo como sacrifício uma vez por todas, proporcionando a salvação eterna para aqueles que nele creem. Seu sacerdócio é superior porque não está sujeito à morte e é baseado no poder de uma vida indestrutível. Portanto, ele é a garantia de uma aliança melhor e pode salvar completamente aqueles que se aproximam de Deus por meio dele.